Pessoal, então, para complementar o assunto beta-oxidação, faltou a regulação da via metabólica. Então, como a beta-oxidação é regulada? Quando nós temos o acil-CoA, que é o ácido graxo ligado ao acetil-CoA, nas células do fígado, no fígado, né, este acil-CoA ele pode seguir por dois caminhos diferentes. Um deles é a beta-oxidação. Então, o ácido graxo vai ser oxidado, né? Isso na mitocôndria. O outro caminho seria a associação deste ácido graxo com o glicerol, né? Para a formação de triacilglicerol, ou fosfolipídios de membrana. Então, são duas vias diferentes, né? Uma, o ácido graxo vai ser oxidado para geração de energia. Na outra, vai ser formado o lipídio de reserva, o triacilglicerol ou lipídio de membrana. Ok? E tudo depende de um fator aí, né? A velocidade de transferência para o interior da mitocôndria do acil-CoA. Se o acil-CoA for transferido para a mitocôndria de forma rápida, usando o sistema de carnitina, né, aquele transporte através da carnitina, então o ácido graxo ele vai ser oxidado. Né, ele vai ser oxidado e não vai ser usado para formar lipídio de reserva e nem lipídio de membrana. Né? Então, se eu tenho um sistema eficiente de transporte de carnitina, né, e isso aí vai definir que o ácido graxo será oxidado até acetil-CoA. Ok? Se faltar carnitina, né, se a quantidade desse sistema de carnitina não for adequada, as enzimas estiverem em quantidade insuficiente, então os ácidos graxos podem ser direcionados para formar gordura de reserva ou fosfolipídios de membrana. Ok? Quando esse composto chamado malonil-CoA estiver em altas concentrações, né, isso vai inibir a primeira enzima de transporte aí, né, a CAT1 ou carnitina aciltransferase 1, é a enzima associada à ligação do ácido graxo com a carnitina. Então, ela está associada ao transporte do ácido graxo para o interior da mitocôndria. Então, esse malonil-CoA inibe o transporte do ácido graxo para a mitocôndria. E o interessante é que malonil-CoA é o primeiro intermediário na biossíntese de ácidos graxos, né? E ele aumenta sempre quando há muito carboidrato. Está sobrando carboidrato. Há a formação de muito malonil-CoA e isso leva à formação de gordura, a biossíntese de gordura. Né? É interessante a gente observar, então, que toda vez que ocorre a síntese de gordura, de ácido graxo, na verdade, tem a formação de malonil-CoA. E isso inibe a quebra do ácido graxo. Né? É importante por quê? Porque quando forma ácido graxo, não vai ocorrer a quebra, a oxidação do ácido graxo. São vias antagônicas, né? Uma forma o ácido graxo e a outra quebra o ácido graxo. É uma forma de regulação. Né? Então, o excesso de malonil-CoA inibe a beta-oxidação, porque impede a entrada do ácido graxo na mitocôndria. Altas concentrações de NADH inibem a enzima que está associada à terceira reação da beta-oxidação. Né? Então, quando eu tenho muito NADH e pouco NAD+, está sobrando NADH. Esse excesso de NADH bloqueia ou inibe a terceira reação da beta-oxidação, inibindo a beta-oxidação. Outro fator é altas concentrações de acetil-CoA. Elas inibem a tiolase, que é a última enzima da beta-oxidação. Essa enzima aqui, então, ela catalisa a quarta reação da beta-oxidação. Muito acetil-CoA, então, o excesso de acetil-CoA inibe também a beta-oxidação. Então, esses foram os principais mecanismos para a regulação da beta-oxidação que nós encontramos aí no nosso organismo. Ok? Era isso só.